Imagina só se existisse uma fórmula secreta, uma combinação numérica exata capaz de trazer resultados incríveis para a vida em apenas 33 dias. É uma promessa e tanto, não é? Pois é, na nossa análise de hoje, vamos mergulhar no famoso método de manifestação 369. Vamos desconstruir essa técnica passo a passo, direto da fonte, para entender exatamente qual é a mecânica por trás de toda essa mágica de transformar desejos em realidade. Nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas: a chave para o universo, a combustão do pensamento, a manifestação matinal, a amplificação do meio-dia e noite e, para fechar, o ciclo final. Número 1. A chave para o universo, os números divinos de Nikola Tesla. O material que estamos analisando se apoia muito nessa citação super famosa do lendário Nikola Tesla. Tesla reverenciava esses 3 dígitos específicos, chamando eles de números divinos. A grande sacada aqui não é só um misticismo vazio, tá? A premissa é que esses números estão literalmente entrelaçados na própria estrutura da natureza e do cosmos. Muito mais do que a gente percebe no dia a dia. É por isso que a técnica leva esse nome. E para provar isso, a fonte traz um exemplo geométrico que é no mínimo fascinante. Pensa num círculo. Um círculo completo tem 360 graus. Se a gente somar os dígitos, 3 mais 6 mais 0, dá 9. Mas a coisa fica bem interessante agora. Não importa quantas vezes a gente divida esse círculo, o padrão simplesmente não quebra. Metade de um círculo são 180 graus. 1 mais 8, 9. Metade disso, 90 graus. 9 mais 0, 9. Os números 3, 6 ou 9 estão sempre lá, como se fossem um padrão cósmico imutável. Seção 2. A combustão do pensamento. A regra dos 17 segundos. Aqui a gente entra na regra dos 17 segundos. É um conceito popularizado pelo pessoal do Abraham Hicks. A ideia é tratar os nossos pensamentos como se eles fossem objetos reais, que literalmente entram em combustão. Funciona assim. Se um pensamento for mantido com foco puro, de forma positiva e sem nenhuma dúvida ou resistência mental por exatos 17 segundos, ele cria uma vibração forte o bastante para atrair outro pensamento na mesma frequência. É bem um instante que a faísca vira uma chama. E essa chama cresce rapidinho num processo todo estruturado. Aos 17 segundos rola a primeira combustão. Mantendo esse foco, aos 34 segundos a gente começa a emanar uma vibração super sólida. Aos 51, o poder escala de um jeito exponencial. E o grande momento chega na marca de 68 segundos ininterruptos. Segundo o material, é nesse exato ponto que ocorre o momento da atração, e o universo começa a devolver exatamente o que a gente está vibrando. Parte 3. A manifestação matinal, a teoria encontra a prática. Bom, e como aplicar toda essa teoria? A essência do método 369 é uma rotina diária simples, mas bem rigorosa. A ideia é completar um círculo de foco todos os dias. Logo pela manhã, a gente escreve o desejo 3 vezes. No meio do dia, escreve 6 vezes. E à noite, 9 vezes. É literalmente alinhar a frequência das nossas ações diárias com aqueles números divinos que o Tesla descreveu. Mas aí surge a dúvida: o que escrever exatamente? A fonte dá um modelo de frase bem específico. E o detalhe mais importante não é o desejo em si, mas sim o tempo verbal. A frase tem que ser escrita como um agradecimento, como se a gente já estivesse vivendo aquilo no presente. A gratidão é o combustível do negócio. É ela que carrega a emoção verdadeira para fazer a prática engrenar. Só que não adianta só copiar palavras no papel no modo automático, tá? Tem regras claras. A emoção precisa ser genuína. Enquanto a gente escreve as 3 vezes de manhã, tem que visualizar os mínimos detalhes, imaginar o cheiro do carro novo, a sensação da viagem com a família e, super importante, segurar esse foco mental por pelo menos 17 segundos a cada frase, para garantir aquela combustão que falamos antes. Por isso, a recomendação é usar exatamente a mesma frase sempre, para não dispersar energia de jeito nenhum. Seção 4. Amplificação do meio-dia e noite, construindo o momento. Chegou o meio do dia. Na pausa para o almoço, por exemplo, a instrução é dar uma parada, focar e repetir exatamente aquele mesmo processo de escrita e visualização, só que agora 6 vezes. A fonte diz que fazer isso no meio do dia pega aquela energia que acordou com a gente de manhã e amplifica de forma gigantesca. É jogar lenha na fogueira que foi acesa horas atrás, ancorando o número 6 na nossa rotina. E aí o dia vai chegando ao fim. O último passo é antes de dormir, e ele é vital. É hora de repetir o processo mantendo a regra dos 17 segundos, só que agora por 9 vezes. A ideia aqui é que mesmo que o dia tenha sido exaustivo e estressante, trazer esse foco positivo com força máxima vai reprogramar a emoção.
O resultado? Um sono tranquilo, embalado pela mesma energia cultivada o dia todo, fechando com chave de ouro o código 369. E por fim, seção 5. O ciclo final. Prazos e crescimento contínuo. O autor do material pede para evitar conclusões apressadas e propõe um teste prático com 2 prazos para quem quiser aplicar. A primeira opção é se comprometer por exatos 33 dias. E olha que curioso, 3 mais 3 dá 6. A segunda opção é estender para 45 dias, onde 4 mais 5 resulta em 9. É muito interessante ver como eles amarram até a duração da prática na base matemática dos números de Tesla, garantindo que a gente fale a linguagem do universo do começo ao fim. Mas o conteúdo não para por aí. Como um baita complemento prático, a fonte ainda recomenda aliar essa técnica com desenvolvimento pessoal na vida real, especificamente melhorando o hábito da leitura para acelerar o crescimento. É um equilíbrio bem legal. De um lado, a gente tem toda a programação mental e vibracional, do outro, a ação concreta e a expansão intelectual que a gente ganha estudando e lendo livros. E com isso a gente fecha a nossa análise de hoje. No fundo, esse método tenta criar uma ponte incrível entre a matemática intrincada da natureza e o poder da biologia do nosso foco mental. Independente do que cada um acredita sobre as leis do universo, não dá para negar que a técnica treina a atenção de um jeito super disciplinado. Ela força a gratidão e a visualização detalhada. O que deixa a gente com uma baita reflexão. O que será que realmente acontece na vida de alguém quando a mente humana decide focar com clareza absoluta e sem interrupções naquilo que quer construir? Fica aí a pulga atrás da orelha. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima!